Segundo Reis, capítulo 8. Restaurados os bens da sunamita. Eliseu havia prevenido a mãe do menino, cujo filho ele ressuscitara. Levanta-te, parte com a tua família e vai morar onde puderes, no exterior, pois Yahvé determinou para esta terra um tempo de fome que durará 7 anos. A mulher seguiu a orientação do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, ela retornou da terra dos filisteus e foi fazer um apelo ao rei por sua casa e seu terreno. Ora, o rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: Conta-me todos os prodígios realizados por Eliseu. Enquanto Geazi estava justamente contando ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de retomar a posse de sua casa e propriedade. Então Geazi exclamou: Senhor, meu rei, aí está a mulher, e aí está seu filho que Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou todos os fatos. Então remandou que um eunuco a acompanhasse, e ordenou a este: que lhe seja restituído tudo o que lhe pertence, e todos os rendimentos do terreno, desde o dia em que deixou a terra até agora. Eliseu, o rei da Síria. Certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Quando disseram ao rei: O homem de Deus está na cidade. Então o rei ordenou a Azael: Toma contigo um presente, vá ao encontro do homem de Deus e consulta o Senhor por meio dele, para saber se ficarei curado desta enfermidade. Azael partiu ao encontro de Eliseu e levou como presente tudo o que havia de melhor em Damasco, uma carga de 40 camelos. Veio, pois, à presença dele e disse-lhe: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me para perguntar se ele vai recuperar-se da doença que o aflige. Eliseu lhe respondeu: Vai e dize-lhe, certamente tu sararás. Porém Yahvé também revelou-me que de fato ele morrerá. E Eliseu ficou olhando fixamente para Azael, até deixá-lo constrangido. Em seguida o homem de Deus começou a chorar. Então lhe questionou Azael: Por que meu senhor está chorando? Eliseu respondeu: Porque sei de todo o mal que farás aos israelitas. Incendiarás suas fortalezas, passarás ao fio da espada seus jovens, despedaçarás as suas crianças e rasgarás o ventre das mulheres grávidas. Ao que lhe contestou Azael: Quem é o teu servo, que é apenas um cão para fazer algo tão poderoso? Eliseu respondeu: Yahvé mostrou-me que tu serás rei da Síria. Então Azael se despediu de Eliseu e voltou ao seu senhor, o qual lhe indagou: O que Eliseu lhe declarou? Ele respondeu: Disse-me que certamente recuperarás. No dia seguinte, entretanto, Azael pegou um cobertor, molhou-o bastante e com ele sufocou o rei até matá-lo. E assim Azael tornou-se rei da Síria. O reinado de Jeorão, rei de Judá. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, sendo ainda Josafá rei de Judá, Jeorão, seu filho, começou a reinar em Judá. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia procedido, porquanto havia se casado com a filha de Acabe e praticou o mal e o reprovável aos olhos do Senhor. Contudo, o Senhor não quis destruir Judá por causa de Davi, seu servo, porque havia prometido a ele que manteria para sempre uma chama acesa entre seus descendentes. Durante seu reinado, os edomitas se rebelaram contra o domínio de Judá e proclamaram um rei para si. Por esse motivo, Jeorão atravessou o Jair com todos os seus carros de batalha. Lá os guerreiros de Edom cercaram Jeorão e os comandantes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou durante a noite e rompeu o cerco inimigo, e seu exército conseguiu bater em retirada para suas tendas. Até esses dias, Edom continua independente de Judá.
Nessa mesma época, a cidade de Líbina também proclamou sua independência. Os demais atos de Jorão e toda a história que se passou estão escritos no livro das Crônicas de Judá. Jeorão repousou com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, e seu filho Acasias reinou em seu lugar. O reinário de Acasias, rei de Judá. No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, começou a reinar em Judá. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Talia, neta de Onri, rei de Israel. Ele andou nos caminhos da família de Acabe e também fez o que é pecado aos olhos de Deus, o Senhor, porquanto casou-se com uma mulher da família de Acabe. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, e partiu para Ramote Gileade, guerrear contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. O rei Jorão retornou a Jezreel para tratar dos seus ferimentos sofridos em Ramote, quando lutou contra Azael, rei da Síria. Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. 2 Reis, capítulo 9. Jeú é proclamado rei de Israel. Depois o profeta Eliseu convocou um dos seguidores dos profetas e lhe ordenou: veste tua capa, pega este vaso de azeite e vai a Ramote Gileade. Quando chegares lá, procura Jeú, filho de Josafá, neto de Ninsi. Dirija-se a ele e chame-o para uma conversa reservada, em uma sala longe de seus companheiros. Depois pegue o frasco e derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz Yahvé, eu te unjo rei sobre Israel. Em seguida, abre a porta e foge sem demora. Então o jovem profeta aprontou-se e dirigiu-se a Ramote Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: comandante, tenho algo para te dizer. Jeú perguntou: a qual de nós? Ele respondeu: a ti, comandante. Então Jeú se levantou e entrou na casa, e o jovem ungiu-lhe a cabeça e lhe declarou: assim fale Yahvé, Deus de Israel, eu te ungi como rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Eliminarás a família de teu senhor Acabe, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. Por toda a família de Acabe morrerá. Exterminarei todos os homens, desde os meninos da família de Acabe em Israel, seja escravo, seja livre. Porquanto tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não sobrará ninguém para enterrá-la. Dita essas palavras, o jovem abriu a porta e fugiu. Então Jeú retornou para junto dos demais oficiais de seu senhor, e um deles lhe indagou: está tudo bem? O que este tresloucado queria de ti? E ele lhes respondeu: bem conheceis o homem e o que ele falou. Contudo insistiram: não é verdade. Explica-nos tudo quanto ele declarou a ti. Então Jeú contou: ele me disse exatamente isso. Assim diz Yahvé, o Senhor, eu te ungi rei sobre Israel. Naquele mesmo instante, todos tomaram seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida tocaram o chofar, a trombeta, e exclamaram: eis que Jeú é o rei! A morte de Jorão e Acasias. Assim Jeú, filho de Josafá e neto de Nissi, começou uma conspiração contra o rei Jorão. Isso aconteceu quando Jorão havia cercado Ramote Gileade com todo Israel por causa de Azael, rei da Síria. O rei Jorão tinha retornado a Jezreel para tratar dos ferimentos que os sírios lhe fizeram quando lutou contra Azael, rei da Síria. Então Jeú fez a seguinte proposta: se estás de acordo, não deixe que ninguém fuja da cidade para levar notícia a Jezreel. Em seguida, Jeú subiu em seu carro e partiu para Jezreel, porque Jorão estava lá, se recuperando dos ferimentos, e Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. O sentinela que estava na torre de Jezreel viu a tropa de Jeú se aproximando e bradou: veja uma tropa! Jorão ordenou: toma um cavaleiro
e envio ao encontro dele para inquirir: Vens em paz? O cavaleiro partiu ao encontro da tropa e transmitiu-lhe a mensagem: Assim indaga o rei: Vens em paz? Ao que Jeú respondeu: Quem és tu para falar de paz? Sai da minha frente. Então o sentinela relatou: Eis que o mensageiro chegou a eles, mas não está regressando. Imediatamente Jorão mandou outro cavaleiro. Quando chegou a tropa, exclamou: O rei pergunta: Vens em paz? Respondeu Jeú: Quem és tu para falar de paz? Passa agora mesmo para trás de mim. E o sentinela avisou: Eis que este também chegou à tropa, mas não está voltando. E acrescentou: A maneira de conduzir o carro é de Jeú, filho de Nissi, porquanto dirige furiosamente como um insensato. Então Jorão ordenou: Preparai meu carro de guerra. Imediatamente o carro foi aparelhado, e Jorão, o rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, partiram, cada qual com seu carro, ao encontro de Jeú, e o interceptaram nas terras que haviam pertencido a Nabote de Jezreel. Assim que pôs os olhos em Jeú, Jorão indagou: Vens em paz, Jeú? E ele redarguiu: Como podes falar de paz enquanto perduras as idolatrias e feitiçarias da tua mãe Jezabel? Assim que ouviu essas palavras, Jorão virou-se e fugiu, exclamando a Acasias: Isso é traição, Acasias! Mas Jeú já tinha retesado seu arco e atingiu Jorão entre as espáduas. A flecha atingiu o coração do rei, que tombou dentro do seu próprio carro. Jeú ordenou a Bidicar, seu oficial: Toma o cadáver deste homem e atira-o sobre este terreno que fora propriedade de Nabote de Jezreel. Porquanto, lembra-te de que indo eu e tu juntos a cavalo, seguindo Acabe, seu pai, o Senhor pronunciou contra ele esta sentença: Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz Yahvé o Senhor, assim retribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, pega-o e joga-o sobre este terreno, de acordo com a palavra de Yahvé. À vista disto, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agã. Contudo, Jeú o perseguiu, gritando: Matai-o também! E feriram-no dentro do seu próprio carro, na subida de Gur, que fica nas proximidades de Ibleã. Mas Acasias ainda teve forças para refugiar-se em Megido, onde morreu. Seus oficiais o levaram a Jerusalém e o sepultaram com seus antepassados em seu túmulo na cidade de Davi. Acasias havia se tornado rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. A morte de Jezabel. Em seguida, Jeú partiu para Jezreel. Assim que Jezabel tomou conhecimento disso, pintou os olhos, fez um penteado e ficou observando de uma janela do palácio. Quando Jeú passava pelo portão, ela gritou: Está em paz em Ri, assassino do seu próprio senhor? Ele ergueu os olhos em direção à janela e bradou: Quem dentre vós está do meu lado? Há alguém? 2 ou 3 eunucos se inclinaram para ele. Então ordenou ele: Lançai abaixo! E eles imediatamente a atiraram para baixo. Seu sangue salpicou a parede e os cavalos que a pisotearam. A seguir entrou Jeú e, depois de ter comido e bebido, ordenou: Ide ver aquela maldita e dá-lhe sepultura, pois é filha de rei. Quando chegaram para sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Voltaram para contar isso a Jeú, que declarou: Esta é a palavra que Yahvé falou por meio do seu servo Elias, o tesbita. No campo de Jezreel, os cães devorarão a carne de Jezabel, e os seus restos mortais serão espalhados em um terreno em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de identificar. Esta é Jezabel. 2 Reis, capítulo 10. Massacre da família real de Israel. Acabe tinha 70 descendentes morando em Samaria. Jeú escreveu uma carta e a mandou aos chefes de Jezreel, às autoridades e aos tutores dos descendentes de Acabe. E a carta dizia: Vós que tendes sob vossa tutoria os descendentes do vosso rei, e que possuís carros de guerra e cavalos, uma cidade fortificada e armas, assim que receberdes esta carta, escolhei o melhor e mais capaz dos descendentes de seu pai, e defendei a dinastia de vosso rei.
Eles, no entanto, sentiram grande medo e comentaram: se dois reis não puderam resistir-lhe, como poderíamos nós? E o prefeito do palácio, o governador da cidade, as autoridades e os tutores enviaram esta mensagem a Jeú: somos teus servos, faremos tudo o que ordenares. Não escolheremos rei algum. Faz o que te agradar. Jeú escreveu-lhe depois uma segunda carta em que dizia: se estáis do meu lado e quereis ouvir-me, tomai os cabeças dos homens da família de vosso senhor, e vinde ter comigo amanhã, a esta hora, em Jezreel. Ora, os 70 descendentes de Acabe estavam sendo criados pelas autoridades da cidade. Logo que a carta lhe chegou às mãos, pegaram os filhos do rei, degolaram todos os 70 e, pondo suas cabeças em cestos, enviaram-nas para Jezreel. Veio o mensageiro e deu a notícia a Jeú: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Ao que ele respondeu: colocai-as em 2 montes, à entrada da porta, até a manhã seguinte. Na manhã seguinte, Jeú saiu e declarou diante de todo o povo: vós sois inocentes. Eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem degolou a todos estes? Sabei, portanto, agora, que nada deixará de se cumprir da palavra do Senhor proferida contra a família de Acabe, porque o Senhor tem cumprido o que anunciou por meio de seu servo Elias. Em seguida, Jeú exterminou todos os que restavam da família de Acabe em Jezreel, como também todos os seus aliados, nobres e sacerdotes, sem permitir que ninguém escapasse. Massacre dos príncipes de Judá. Mais tarde, Jeú partiu para Samaria e, no caminho, em Bet-Equede dos pastores, encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e indagou: quem sois? Eles responderam: somos parentes de Acasias e estamos indo visitar as famílias do rei e a rainha mãe. Então, imediatamente, Jeú ordenou aos seus soldados: prendei-os vivos. Foram apanhados vivos e degolados na cisterna de Bate-Equede. Eram 42 e nenhum foi poupado. A morte dos ministros de Baal. Saindo dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao seu encontro. Ele o saudou e lhe questionou: teu coração é leal para comigo da mesma maneira que meu coração é para contigo? E Jonadab respondeu: sim. Ao que Jeú retrucou: pois então, dá-me tua mão. Jonadab estendeu-lhe a mão e Jeú fê-lo subir a seu lado no carro que conduzia. Então disse-lhe: vem, pois, comigo e observa o meu zelo por Yahvé, o Senhor. E o levou em seu carro. Entrando em Samaria, mandou matar todos os sobreviventes da família de Acabe em Samaria. Ele os aniquilou exatamente como previu a palavra que o Senhor havia transmitido a Elias. Destruição do templo de Baal. Jeú reuniu todo o povo e declarou: Acabe cultuou pouco a Baal, mas Jeú o cultuará muito mais. Por isso trazei à minha presença a todos os profetas de Baal, seus servos e seus sacerdotes. Não deixai ninguém para trás, porquanto tenho grande e importante sacrifício a fazer a Baal neste dia. Aquele que faltar será sumariamente morto. Contudo, Jeú estava sendo irônico e agindo de forma dissimulada, com o objetivo de exterminar todos os adoradores de Baal. E Jeú ainda acrescentou: convocai também uma assembleia solene para Baal. E eles a convocaram. Jeú enviou mensageiros por todo Israel, e vieram todos os seguidores e adoradores de Baal. Ninguém deixou de comparecer. E entraram no templo de Baal, que ficou lotado. Então Jeú ordenou ao responsável pelas vestes: traz os mantos para todos os ministros de Baal. E ele prontamente lhe trouxe. Em seguida, Jeú entrou no templo, acompanhado de Jonadab, filho de Recabe, e declarou aos ministros de Baal: olhai em volta e observai que não há nenhum servo de Yahvé aqui entre vós, mas somente ministro de Baal. E eles se aproximaram para oferecer os holocaustos, os sacrifícios queimados. Entretanto, Jeú havia posto 80 homens do lado de fora, com a seguinte ordem expressa: quem de vós deixar escapar da morte um só destes homens, que eu vos entregar nas mãos, pagará com a própria vida. Assim que os ministros de Baal acabaram de oferecer o holocausto,
Jeú ordenou aos seus guardas e aos oficiais: entrai e matai a todos, que ninguém seja poupado. Então eles os liquidaram ao fio da espada, jogaram os cadáveres para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal. Arrastaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. Assim destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo. E até o dia de hoje esse local tem sido usado como sanitário público. Reinado de Jeú em Israel. Foi assim que Jeú exterminou de Israel o culto a Baal. Contudo, Jeú não abandonou os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que levou Israel a pecar, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Então Yahvé falou a Jeú: porquanto bem executaste o que é justo aos meus olhos e cumpriste toda a minha determinação contra a casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel. No entanto, Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração segundo a Torá, a lei de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão induziu Israel a cometer. A morte de Jeú. Por aquele tempo, o Senhor começou a retalhar e reduzir o território de Israel. O rei Azael feriu Israel em todas as suas fronteiras, desde o leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade, conquistando da mesma forma desde Aroé, junto à garganta de Arnon, até Bazã, passando por Gileade, e as terras das tribos de Gade, de Ruben e de Manassés. Os demais episódios da vida de Jeú, tudo o que realizou, todas as atitudes e façanhas, estão escritos no livro das histórias dos reis de Israel. Jeú adormeceu com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoacás foi seu sucessor. Os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos.